Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Seguimos aqui vendo os vídeos aqui da Jovem Pan Esportes sobre o empate entre 1 a 1 Flamengo e Palmeiras, lá na arena do Palmeiras lá. E o título é o seguinte: você não pode ter essa soberba. O Flamengo contra o Palmeiras não... Aí reticência, Vampeta dispara pro pilhado. Vamos trocar de janela e conferir essa brincadeira aí. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Boa noite, amigos do Canelada. Noite de empate no Clássico no Allianz Parque. Lances polêmicos, a torcida do Palmeiras agora xingando a CBF no final do jogo. Já teve polêmica de Palmeiras e CBF durante toda a semana. Tem também um lance que a torcida do Flamengo pede pênalti no Everton Ribeiro. Então, tem polêmicas aí de arbitragem e tem também o jogo, né? Palmeiras superior no primeiro tempo, Flamengo superior no segundo tempo. E aí já pergunto se vale a crítica ao Sampaoli. Era pra ter poupado o time do Flamengo do jeito que poupou, entrando com Cebolinha e Luiz Araújo. O Cebolinha, por sinal, não faz nada desde que chegou no Flamengo. Cara, eu sei que ele tá fazendo só a explanação inicial, mas eu não vou ser incoerente de dar uma opinião diferente da que eu já dei em outro momento aqui no canal. Cara, a gente vai ter uma partida aí importante pra jogar. Eliminatória, o jogo é eliminatório. E não existe esse papo de, porra, como é que vai poupar no primeiro tempo pra botar os caras no segundo tempo, que não sei o que. Cara, o cenário é outro. Quando você entra com o cara no início do jogo, você já começa a partida 0 a 0, todo mundo descansado, todo mundo com o gás total. O jogador se esforça mais, tá exposto a arranjar uma lesão. E é aquele negócio, vamos botar que ele bota o sub-20 inteiro pra jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo. Saiu a bola, o sub-20 meteu 2 a 0 no primeiro tempo. Precisa botar os caras no segundo tempo? Não precisa botar. Aí o cara administra melhor. Quando começa o jogo tá em igualdade, 0 a 0. Não tem que botar a Arrascaeta, os caras, a cavalaria, como o Vampeta chama, de começo quando você tá querendo poupar jogador. Você vai botar no segundo tempo se precisar. O cara tá ali no banco, não é porque, pô, ele tá no banco, se quer poupar nem leva pra partida. Não, meu amigo, ele tá no banco porque o jogo do brasileiro também tem importância pra você botar se precisar. Precisou, botou. Mesmo assim, os caras não jogaram o tempo todo, o tempo inteiro. Ainda conseguiu preservar uma minutagenzinha pra que o cara não esteja estourado na quarta-feira. Na partida de meio de semana, né? Não sei se é quarta ou quinta, agora não. Eu nunca lembro essas coisas. Eu sei do jogo pouco tempo antes do jogo começar. Eu sei quando ele é. É isso, cara. Então, não tem que ter crítica ao Sampaoli porque ele poupou os caras. Ele tá correto, visando ganhar tudo. Porque depois ele não ganha tudo, é a gente que vai vir aqui criticar. Tá certo, pô. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma crítica ao Sampaoli. Eu tenho crítica ao Sampaoli talvez por ele ainda insistir num jogador tipo, por exemplo, o Cebolinha, que o Pilhado citou aí. Eu acho que quem assiste mesmo os vídeos aqui do canal sabe que eu não gosto dessa desgraça desse esquema que joga com jogador de ponta. Jogador de beirada. Eu odeio esse termo, jogador de beirada. Não gosto de ponta, que a maioria desses caras não é atacante. Atacante é, por exemplo, o Bruno Henrique. Bruno Henrique é um atacante de lado. Mas o Bruno Henrique, se você botar ele na centroavância, ele rende. Se você botar ele pelo lado, ele rende, ele faz fumaça no lado. Ele é um jogador versátil de ataque. Agora, a maioria desses caras é um Rodinei na vida. Tem força física, velocidade, vai no fundo, faz a jogada pra alguém fazer o gol. Eram laterais, eram jogadores que eram pra ser laterais, que deveriam ter feito a base, aprender a marcar e jogar como lateral. Não era pra ser atacante. A maioria, você pode ver aí, não, mas tem o fulano de tal. Faz gol? Ah não, mas ele faz a jogada de ponta, cruza pro centroavante, não sei o que. Não faz gol, não é atacante. A missão principal de um atacante é fazer gols. Eu só respeito o atacante que faz gol. Atacante que não costuma fazer gol é um jogador de lateral, que os caras botam do meio pra frente pra jogar. Era melhor ter virado ala, uma porra dessa, e jogar do meio pra frente, fazendo jogada pela ponta ali. Porra, eu não gosto. Quando o Flamengo quis contratar o Cebolinha, eu não era favorável. Eu achava, pô, pra que esse cara, pelo amor de Deus? Ele joga pelo lado que o Bruno Henrique joga, o Bruno Henrique tá... Se bem que o Bruno Henrique se lesionou logo na sequência. Mas, cara, por exemplo, o Michael é um jogador que joga pela ponta.
Mas o Michael costuma fazer gols, ele faz jogada perigosa, vai pra dentro do adversário e passa. Ele dribla e passa. O Cebolinha vai pra dentro e perde a bola ao cemitério de jogada. Vender o Michael pra contratar o Cebolinha foi um péssimo negócio que a diretoria do Flamengo fez, que aliás, só gosta de contratar medalhão um jogador que tá na Europa. Que não tá olhando pro mercado aqui do Brasil, ou até da América do Sul, jogadores promissores que estão surgindo nos clubes, que ninguém ainda cresceu o olho, que não estão valendo tanto dinheiro. Não vejo contratação desse tipo. Só vejo contratação querendo trazer jogador de nome que custa caro que tá na Europa. Enfim, o assunto do vídeo não é esse, desculpa. Me alonguei muito. Perdeu um gol patético hoje. O Pedro também perdeu. No mesmo lance que o Cebolinha perde, o Pedro perde um gol claríssimo, o Pedro jogando mal de novo e o Palmeiras caindo no segundo tempo. A gente vai falar sobre tudo dessa partida, vai falar sobre o Corinthians. Velho Vamp hoje aliviado, ganhou do Galo lá, do Atlético Mineiro lá, e o Vampeta já tá eufórico aqui no Canelada. Não te perguntei se eu abri bem ou mal. Eu sei que eu estou te vendo feliz, eu sei que eu estou te vendo aliviado. Sempre. Uma boa noite, velho Vamp, Zé Manuel, Flávio Prado, Piperno. Ô Vamp, o Sampaoli errou em ter poupado, porque tem Copa do Brasil na quarta, mas, pô, é um Flamengo e Palmeiras. No Allianz Parque, o Flamengo podendo chegar próximo da liderança. Ele não botou ninguém de criação no Flamengo, ele botou Cebolinha, Luiz Araújo e o Gerson um pouco avançado. Ou o Everton Ribeiro ou a Arrascaeta, por sinal, como entrou bem o Everton Ribeiro, deveriam ter começado esse jogo, Vamp. Boa noite, Chico, Zé, Pequeno Gigante, Fábio Piperno, Flávio Prado, boa noite a todos. O Flamengo tem um leque de tantas opções. Se você falar assim, escalar o Everton Ribeiro e o Luiz Araújo, né? É o que você fala assim, Luiz Araújo. Quinta contratação mais cara, não, da história do Flamengo? A contratação mais cara da história? Não, ele tá entre as... O Cebolinha? Não, o Luiz Araújo também. Não, eu tô falando do Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. Sim. Olha como é que é o leque de opções quando você pega assim, o Everton Cebolinha, uma das contratações mais caras da história do Flamengo, e o Luiz Araújo. E você diz assim, pô, é uma má opção, porque o Everton Ribeiro não começou e o Arrascaeta. E todo mundo sabe que o Sampaoli, há mais de 2 anos e meio, ele não repete a mesma equipe, né? Ele muda, ele gira, né? Um resultado ruim? Não. Pegou o campeão brasileiro, o Palmeiras em casa, diante de sua torcida, no seu campo sintético. O Flamengo veio poder... Mas era pra botar um time melhor em campo no primeiro tempo. O Flamengo não criou nada no primeiro tempo. Mas você fala assim... O Thiago Asmar não entende nada de futebol, a verdade é essa. Cara, preste atenção, você, rubro-negro, não caia nessa, não seja esse cara que fala uma merda que nem essa que ele falou. Se você precisa, sabe que você tem um jogo eliminatório no meio da semana e precisa poupar os jogadores pra você não ir quebrado e desfalcado pro jogo, você não bota o cara no primeiro tempo pra depois substituir no segundo tempo. Você começa com um time que você acredita poupando esses jogadores e tenta ver se você consegue fazer o resultado no primeiro tempo. Caso você necessite, você bota os caras no segundo tempo num outro cenário, a defesa do cara já tá mais cansada, a concentração dos caras já caiu um pouco, tanto que você observa que o Palmeiras caiu no segundo tempo. Muito coincidentemente, lógico, os jogadores do Flamengo de qualidade entraram, beleza, e a tendência é o time ficar mais forte, é o Palmeiras sofrer um pouco mais, mas o time dele já estava mais cansado, menos concentrado, já estava mais disperso da partida, já tinha muita coisa acontecida e os caras estavam com o gás todo. É diferente do cenário de você botar os caras no 0x0 pra sair o jogo, sair a bola. Meu Deus, cara. Só um cara que não entende merda nenhuma de futebol pra falar uma idiotice dessa. Assim que o Luiz Araújo foi contratado agora, apesar disso que eu tô falando, os dois homens de beirada estão entre na história dos Flamengo. Não tô falando com todo respeito, Madureira, Matonense, não. Os dois caras de beirada fazem parte da história do Flamengo entre os 10 mais caros da história. Concordo, mas o Cebolinha não joga nada já no Benfica e não joga nada no Flamengo. O Cebolinha só jogou no Grêmio por enquanto. Então. Entendeu? O Flamengo pagou 70 milhões de reais no Cebolinha. Aí você não pode... Cebolinha não jogar nada todo jogo. Você não pode contar com o Pulgar, que estava suspenso. A cozinha lá é aquela mesmo que tem que ser, Davi Luiz. Jogou, porque o Léo Pereira tá machucado, né? Fabrício Bruno.
que inclusive errou no gol também, na minha opinião. Não subiu, ficou marcando a bola. Não pode ter essa soberba, não. O Flamengo tem uma grande torcida, você mesmo fala que é 50 milhões. 45. Eu arredondo pra 40, que eu sei como é você aumenta muito. Você aumentou 5 milhões aí, não sei onde. Só se for na Austrália, viu, Flávio? É ruim o resultado empatar com o Palmeiras no campeonato de 38 rodadas? Não é ruim o resultado, mas o que o Flamengo jogou... Se você falar assim pra mim, ó, tá pegando o Curitiba, que tava muito mal, que por sinal tá reagindo. Ah, pegou o Madureira. Velho, você tá pegando o campeão brasileiro, que divide com o Flamengo nos últimos anos, que ganha mais título, e você volta pro Rio de Janeiro com esse um ponto. Talvez o Botafogo esteja sorrindo, a depender do que acontece no campeonato. Mas o resultado em si é bom demais, cara. O resultado é bom. Muito bom. O resultado não foi ruim realmente do Flamengo. O primeiro tempo foi péssimo. Eu pergunto, Piperno, sobre o jogo, né? O jogo. Porque o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor no segundo. A gente vai falar das polêmicas do jogo. Teve agora o gol do Palmeiras em impedimento, de acordo com o VAR, e um pênalti ali, um lance de pênalti no Everton Ribeiro, do Richard Rios, se empurrou, se não empurrou, que a gente vai debater. Mas e sobre o jogo, Piperno? Porque o Flamengo, pra mim, decepcionou no primeiro tempo. Muito. E o Palmeiras decepcionou no segundo? Boa tarde, aliás, boa noite a todos. Bom, eu acho que, claro, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, o Flamengo dominou o segundo, embora dominou, mas não tenha criado tanta chance, além do lance do gol. Não achei pênalti, vi o lance que na velocidade do jogo, na hora, o árbitro, aliás, estava em cima. O gol foi bem anulado, porque o VAR apontou, vou, enfim, discutir com a tecnologia. Eu sei que a torcida do Palmeiras vai ficar de novo furiosa da vida, porque teve um gol anulado por um pouquinho contra o Flamengo, um gol anulado por um pouquinho contra o Botafogo, um gol anulado por um pouquinho contra o Atlético Mineiro, o lance lá contra o Bahia, que reclamaram um gol, mas a tecnologia apontou que havia um pouquinho em cada lance. Então, é uma sequência de azares, podia ser um pouquinho para cá, um pouquinho para lá? Podia. Isso podia fazer alguma diferença na classificação do time? Claro, mas a tecnologia apontou que esses lances todos foram irregulares. Então, o cara falou que vai fazer a merda de um vídeo que, por sinal, eu já até gravei, falando das polêmicas do jogo. O cara perguntou se o Palmeiras decepcionou no segundo tempo. O cara tá falando das polêmicas que o cara vai falar depois. Que loucura. Não há o que chorar, paciência. Eu acho que o empate, em termos de classificação, acaba sendo muito ruim para os dois. De fato, São Paulo poupou os dois meias no primeiro tempo. Poderia ter entrado com um deles, mas enfim, o Flamengo tem bastante gente para rodar. E eu também acho que o Abel poderia ter mexido no time antes. Esse gol aí foi bizarro, fisicamente estava perdendo. Pô, não pode tomar um gol desse de fato. Rendimento, e ele demorou para fazer as trocas. Agora, você vê, né, nessa situação do jogo, são duas polêmicas. Tem esse possível pênalti no Everton Ribeiro, tem o gol anulado. Agora, Flávio, você fala muito de arbitragem, né? Que a gente até discutiu, que você fez o curso da CBF, esse curso que eu não consigo entender como esses árbitros fazem curso e erram. Mas os lances de hoje, teve algum que você discorda? Porque a torcida do Palmeiras começou a xingar a CBF no fim do jogo com esse impedimento. Outra pergunta, é válido botar o telão pro torcedor ver? Porque o que eu falo, aumenta muito a pressão na arbitragem. Você viu hoje, quando começou a mostrar o lance no telão, a torcida do Palmeiras começou a vaiar, começou a pressionar, aumenta a pressão na arbitragem, inclusive dos jogadores dentro de campo que estão vendo junto com o árbitro e começa a falar no ouvido dele. E outra, teve também o lance do pênalti, né? Do possível pênalti no Everton Ribeiro. A gente tem os lances, Gabrielzinho, para mostrar aqui. A gente vai separar os lances. Então, antes, porque primeiro eu prefiro ter os lances, o que falar do jogo, Flávio? Você achou o resultado justo? Achou que alguém mereceria a vitória? Boa noite, Pilhado. Eu achei que o primeiro tempo foi Palmeiras, segundo tempo Flamengo, portanto, ok, 1-1, tá bom. Péssimo resultado pros dois. Ótimo. Mas eu discordo, eu não acho péssimo pro Flamengo. Você e o Piperno falaram péssimo pros dois. Empatar com o Palmeiras, que é uma das grandes forças do futebol brasileiro hoje, fora de casa. Mas eu tô olhando isso como um todo no campeonato, né? Se o Botafogo ganhar amanhã, ele abre uma distância muito grande. Mas o Botafogo amanhã tá longe de ser favorito, na minha opinião. Não sei. Pegar o vice-líder Grêmio em casa. É verdade. Mas o problema é que o Flamengo hoje, Palmeiras, hoje pra esses times eu acho que não tem casa ou fora de casa, né? São times que
estão no nível muito legal. Dá para o Flamengo ganhar do Palmeiras daqui, dá para o Palmeiras ganhar do Flamengo no Rio. É diferente de um time, por exemplo, o Corinthians ganhar do Atlético Mineiro em Minas, é um absurdo. Fosse o Palmeiras, não seria um absurdo. Fosse o Flamengo, não seria um absurdo. Então, acho que hoje o jogo tem que ser jogo igual. Eu achei que o Flamengo ia dominar o jogo inteiro. Pela postura do Flamengo e o Palmeiras. O jogo do segundo tempo, para mim, seria o jogo do Mas é por isso que eu falo, eu acho que o São Paulo errou no primeiro tempo. Ele trabalha dessa forma, né? Ele mexe bastante no time. Achei que o Flamengo ficou muito atrás no primeiro tempo, aceitou demais a pressão do time do Palmeiras e acabou tomando um gol. Aí foi obrigado a sair. Mas acho que o Flamengo, pelo jeito de jogar, ele poderia jogar o primeiro tempo como jogou o segundo, impondo o jogo. Colocando, é claro que o Palmeiras no segundo tempo tinha vantagem, mas recuou demais. Aquela história de jogar que nem time pequeno, faz um gol e recua. Faz um gol e recua. E aí atraiu o Flamengo para dentro da área, com tanto jogador de qualidade, o Flamengo acabou fazendo gol. Então foi um resultado, para mim, justo e ruim para os dois. Para mim, ruim para o Flamengo também. O Flamengo tem bola para ganhar do Palmeiras aqui, está jogando mais do que o Palmeiras na atualidade, nos últimos 7, 8 jogos. O Flamengo tem sido bem melhor do que o Palmeiras. E para mim o Flamengo era favorito. Sinceramente, Palmeiras e Flamengo, para mim o fator casa tanto faz. Eles têm time para ganhar de qualquer um em qualquer lugar. Agora, Zé, falando de atuações individuais, né? Eu acho que no Flamengo a gente tem que chamar atenção. Everton Ribeiro e o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, pelo que ele tá agarrando, o Rossi vai chegar para ficar no banco. Porque o Matheus Cunha tá agarrando muito bem. Hoje ele fez um milagre no gol do Palmeiras e aí o Thiago Maia faz aquela atrapalhada. Imagina o goleiro, a revolta. Ele faz a defesa daquela pro Thiago Maia devolver a bola pro Dudu e o Dudu fazer o gol. É o que eu falei, não pode tomar um gol desse, pelo amor de Deus. Depois da defesa do goleiro, tu tem que dar tua vida pra tirar aquela bola dali. Depois ele faz uma defesaça no lance do Luan também. Saiu abafando naquele lance, se eu não me engano, do Rony. Ele tá muito seguro e tá muito bem no gol do Flamengo. E o Everton Ribeiro entrou mudando o jogo, na minha opinião. E no Palmeiras, quem que a gente apontaria como destaque? Dudu, talvez no primeiro tempo, que incomodou bastante o time do Flamengo. O que falar das atuações individuais de Palmeiras e Flamengo hoje, antes da gente mostrar as polêmicas que a nossa edição tá baixando aí pra gente? Primeiro que nós tivemos 2 tempos distintos, né? Primeiro que o Palmeiras mandou no primeiro tempo, foi bem melhor, fez 1-0, deveria ter buscado um segundo gol no tempo em que ele mandava no jogo. Claro que o Flamengo no final ali teve uma grande oportunidade com o Everton Cebolinha no rebote, que mandou para fora. O rebote que o Dudu teve, que meteu no gol, o Everton Cebolinha bateu por cima, mandou pela linha de fundo. Mas o Palmeiras foi muito superior no primeiro tempo, né? Porque jogou com aquele Palmeiras mais físico, não deu chance ao Flamengo, né? O Flamengo, foi mal no primeiro tempo, mas teve muito do Palmeiras jogando o melhor dele, né? Não dando chance, marcando muito forte, né? E nos contatos ali, nas divididas, o Palmeiras levava vantagem em todas as divididas, ou seja, o Flamengo pode se dar por feliz por sair perdendo só por 1-0 no primeiro tempo. Agora, chamou muita atenção a mudança do jogo para o segundo tempo. Mudou completamente. Teve a entrada do Everton Ribeiro, mais tarde o Arrascaeta, o Flamengo ficou muito mais forte, mas foi um Palmeiras muito longe do Palmeiras do primeiro tempo. Aí foi o Flamengo que mandou no jogo. Então, a justiça no placar vem em cima disso, né? O Palmeiras foi melhor no primeiro, o Flamengo foi melhor no segundo tempo. Palmeiras, o Gustavo Gomes ali na área. O Pedro, de novo, foi mal, você tem toda a razão quando você disse mais cedo. Matheus Cunha, não justifica ele sair, ele não pode perder a posição pro Rossi, até porque a gente sabe que o Rossi não é nenhum filhol, né? Que chegou nos anos 80 lá no Flamengo, era um goleiro gigante, né? Que crescia na frente do atacante, não tem nada a ver com o Rossi. Para mim, seria uma injustiça. Nenhum desses caras que critica o Rossi viu ele jogando no Boca. Nenhum desses caras viu o Rossi no Boca. Nenhum. Rubro-negro, não compre esse discurso. Não, porque o Rossi também não é esse goleiro todo, não. Não compre esse discurso. Não compre. Não compre. Lembra do seguinte, o Pablo era o plano A. O Gabigol não era esse atacante. Veio pra cá e virou lenda. Não compre esse discurso, rubro-negro. Por favor. Rossi ainda tem que mostrar aqui no Flamengo por que ele veio. Antes de ele poder mostrar, não vamos criticar. O Cebolinha, por exemplo, eu estou criticando porque ele já está no Flamengo há 1 ano e eu não acho que a contratação dele se justifica. Não acho que é um custo-benefício interessante.
particularmente, é um jogador que eu acho que poderia já o Flamengo, ao final da temporada, dar um rumo pra ele. Porque eu não acho que ele vai render aqui. Não acho. Aliás, ninguém que era daquele Grêmio campeão da Libertadores vinga em lugar nenhum. Impressionante. Justiça se o Sampaoli tirasse o Matheus Cunha, né? E o Flamengo realmente Na carteirada não vamos tirar o Matheus Cunha do gol, né? Na carteirada, não. nessas mudanças, é assim, Palmeiras e Flamengo é um jogo diferente, né? As duas melhores equipes do campeonato, mais fortes candidatos, os dois mais fortes candidatos ao título. Eu acho que o Flamengo poderia ter jogado com Arrascaeta e Everton Ribeiro por ser um jogo diferente. De repente, um confronto direto, até pensando em título no Campeonato Brasileiro. Acho que o Sampaoli errou em não mandar o time principal do Flamengo para o jogo de hoje, já que o Atlético é só na próxima quarta-feira. Não existe isso. Você precisa poupar jogadores, você não coloca eles no primeiro tempo. Você só coloca no segundo, caso seja necessário. Se você estiver perdendo, como foi o caso, ou se você precisar do resultado, estiver 0-0, você precisa fazer o resultado. Aí você coloca lá pelos 15, 20 do segundo tempo. Fora isso, você deixa os caras quietos. É isso. Cara, realmente foi um jogo aí, como foi falado, primeiro tempo o Palmeiras dominou as ações, segundo tempo o Flamengo voltou bem melhor e reforçado aí posteriormente aí pelos jogadores principais. Aí realmente o domínio foi maior. A gente realmente precisava de ter conseguido esse resultado. Seria importante esses 3 pontos nessa disputa. Mas infelizmente não aconteceu. Agora vamos ver aí a sequência do campeonato, como se desenrola. Mas agora nossa cabeça voltada para a Copa do Brasil. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida, se você acompanhou. Tua opinião a respeito do que o Sampaoli fez. Eu não critico, acho que tá correto poupar, mas quero saber tua opinião. Bota nos comentários. Se inscreva no canal se você não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa o like nesse vídeo. Aqui na tela já estão aparecendo outros 2 vídeos do canal para você continuar assistindo, maratonando nossos vídeos. Dá uma olhada nos títulos, o que você se interessou mais, ficou mais curioso, mais interessado, clique e assiste, vai ser muito bacana. Eu vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.